Que é bom, pô, é temático, Halloween. Vezes você já não decidiu ler o mangá, assistir uma proposta, que são quantas vezes você já não decidiu ler o mangá, assistir um anime ou até mesmo jogar um jogo só porque o design de algum personagem te chamou a atenção de forma positiva. Não sei vocês, mas comigo isso acontece toda hora, né, Tubi? O design de personagem tem o potencial muito grande de ressoar com as pessoas e moverem elas para consumir a obra. Porém, ele está muito longe de ser um mero cartão de visitas. A forma mais simples que eu consigo pensar para definir o design de personagem é o ato de se projetar um visual que consiga comunicar alguma coisa e não seja apenas um desenho vazio. E normalmente o que você quer comunicar é a história e personalidade do personagem. Desse modo, o público consegue supor Porra. O É um bom glútone. design, pô. Uau. muitas coisas sobre ele apenas pela comunicação visual que ele apresenta, coisas como a sua personalidade, ocupação, período histórico e até a evolução dele durante a história. Normalmente você quer que as pessoas olhem pro personagem e entendam a vibe dele instantaneamente, porém a coisa não é inflexível. Você pode muito bem quebrar as regras para obter resultados diferentes, como por exemplo criar um design que grite abertamente que aquele personagem é uma pessoa. Pô, quem é esse aí, hein, Aizen? Não cheguei nesse capítulo ainda não, mano. Ah, beleza. Boa e gentil, quando na verdade ele é o grande vilão da história, Pô, com cara, o Aizen deu de mal, Bleach então. sendo um exemplo clássico Ele já disso. sabe E disso. todas essas coisas são feitas Das em Lipo, prol de Soul Society. contar uma história. Então o design de personagens é uma forma de narrativa visual. Mas além disso, quais são os outros elementos que tornam um design de personagem bom? Existem vários conceitos de design que aumentam a chance de um visual funcionar. E o primeiro deles que eu separei para falar aqui hoje é uma coisa chamada apelo visual. Definir o que é apelo visual é um pouco. Antes de entrar nesse assunto, vocês já pegaram alguma obra pra ver por causa exclusivamente de um design de personagem? Tô nem falando de estética. Assim, uma estética assim, Kaiba. Peguei pra ver Kaiba porque, pô, caramba, que capa bonita e tal. Aí você vê o trailerzinho de Kaiba, aí tá lá, Trinks. Mas pegar uma obra que o design dele chamou a atenção, curiosamente, eu tenho um que me marcou bastante. Que foi One Piece, 2013. Meu amigo chegou pra mim e falou. Eles falavam muito sobre One Piece, né? Só que aí eu criei uma curiosidade tamanha quando eles falaram do Bartolomeu. O Bartolomeu que ele usava escudos como poder, socava o resto da galera, explodia a galera com pressão e tal. E quando eles mostraram pra mim como era o Bartolomeu, eu fiquei, caraca, que design irado. E ele não era Ed, né? Ainda por cima disso, que eu não gostava de personagem Ed. Foi um dos principais pra mim foi o Bartolomeu. Aí também nas quitandas assim, ai, Crash, eu gostei. Tem também uns Eu games não aí. gosto do design do Bartolomeu. Assim, cabível, One Piece, né? Mas eu não gosto tanto não. Mas vocês têm algum design assim que você, caraca, pá, pô. Acho que não. Assim, design como um todo, tá falando, né? Não com um personagem específico, assim. Eu tô falando de Trocado. personagem específico mesmo. Acho que não. Porque assim, estética, né? Poxa, quantas? Não, eu vou mais pra estética mesmo. Quantas? Várias. Quantas capas de videogame, assim, que eu vi. Pois Pô, é. que massa. Quantos mangás eu já parei assim, caramba, Sim, capa bonita, hein? sim. Anime também, capa boa, tá? Acho Eu que gosto do não. design do Majin Buu. Ah, mas eu acho que você não. Tudo bem, é um bom design mesmo, mas. Isso aí vai ser pro segundo assunto do vídeo, né? Que é comentar sobre o design em si, né? Mas é porque aqui no início do vídeo ele tava comentando, tem obras assim que eu peguei pra ver só por causa do design. Tipo a 02. A 2B02 é outra, vagabunda. Vamos voltar aqui, né? Eu doido, eu acho que a Zero inclusive, é um Complicado, exemplo de design que chama muita atenção e as pessoas foram assistir. E as pessoas foram assistir por causa dela. O Marco mesmo faz todo o aval pra isso. faz parte daquela área mais subjetiva do character design, mas você pode entender ele como tornar um personagem visualmente interessante. Seja ele representando algo atraente ou Cereza é bizarro, linda. você acaba Gata- achando o Cereza é desenho linda. dele interessante de se olhar. Mas é aqui Eu que acho, as coisas eu acho que eu peguei Bayonetta pra jogar por causa de Bayonetta 2. Talvez que, tipo assim, você não vê muito além dela, né, assim, divulgação, sabe?
Eu acho que eu peguei pra jogar Bayonetta 2. Bayonetta, a série Bayonetta, por causa de serência do Bayonetta 2, que ela tá de cabelo curto. Ela tava linda. Aí tu Cabelo é curto. desses, né, meu? Linda, Marco. linda. Linda, linda. Eu fiquei, caraca, pô, que boy bonita. Eu vou jogar esse jogo. Pô, aí sim, aí eu peguei pra jogar Bayonetta, muito bom. Sim. Mas tu conhecia por causa de Smash, né, no caso. Não, foi antes pra mim. Na época não tinha não, né, assim. É porque como, tipo, se jogar esses jogos de crossover, assim, fala, esse personagem parece legal, Pô, tá? Vou jogar o verdade, jogo. Verdade. Mr. Game & Watch. Tu vai lá, oh, que engraçado, né, meu? Aí tu vai lá pegar o jogo pra jogar, é aquilo. Muito massa. É gasosa, isso. Começam a ficar complicadas, pois como eu disse, isso é algo subjetivo. O que tem apelo pra mim não tem apelo pra você. Por isso que existe Mentira. uma coisa chamada público-alvo e certos designs são feitos para terem apelo com públicos diferentes. Um exemplo disso é o jogo Nier, lançado lá em 2010. Na época, o protagonista da história teve duas versões de design, uma para o público japonês e outra para o ocidental. E Tô louco. cada uma delas teve o seu design feito para ter apelo com o seu público específico. Pessoalmente, Uma boa eu ideia. acredito que um design de personagem não funciona se ele não tiver esse bendito desse apelo, pois mesmo que ele tenha um bom background narrativo, de nada vai Quem é adiantar esse se o personagem, visual né? não for interessante o suficiente. Não vai adiantar se o visual não for interessante. Pô, parabéns, você tá pegando uma obra que desperdiçou completamente esses visuais interessantes, que Kimetsu no Yaiba, né? Simplesmente ignorou a existência desses seres aí e segue o baile. Para que você preste atenção nele. Sem falar que, como eu disse no início do vídeo, às vezes você se interessa em conhecer alguma coisa só porque o visual do personagem te chamou a atenção. Eu, por exemplo, Assim, eu acredito muito nisso, mas tem que ser um pouco mais direto no ponto de que não tem como escapar de algum apelo. Ele disse, tem que ter o apelo sim. Não tem como você escapar por si só de qualquer prisma. Por quê? Porque essas personagens não existem. Elas são do valor imaginário, elas são do mundo virtual, se assim de se imaginar existindo, e porventura você está transpondo-nas para o mundo tátil, pelo menos em papel, em design. Então, inevitavelmente, essas personagens elas vão passar por um filtro chamado realidade, e que vai tanger pessoas X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. Não tem como a gente ter um que foque em apelo a todos. Não existe uma imagem de um ser que seria um apelo para todos. Isso é muito visto em culturas islâmicas, né? Tanto que o próprio Deus, no Islão, ele não pode ter uma figuração material, porque é impossível. Que a materialidade é, por si só, um filtro limitador. E transpondo isso para o mundo literário, a gente tem geralmente um mundo muito mais tempestuoso em designs de personagens descritidas, né? Que são personagens que estão mais a livros. Você não tem assim um visual deles. Você pode fazer muito bem a leitura daquele livro tendo um visual na cabeça que a outra pessoa não teve. Mas a descrição por si só vai ser evocada com as mesmas palavras. Assim, houve, mas não dá pra negar, né? Que a gente, quando olha a Frieren, por exemplo, os personagens, eles vão ser identificados, vão ser avaliados, vão ser o que seja, por nós de uma maneira diferente, com quem não tem o contato que a gente teve com o mundo, abre aspas, semântico, fecha aspas, artístico, né? Você vê assim a Frieren, a forma como o rosto dela. O próprio Eric Artin vai com certeza falar sobre como a obra está transpirando essa essência slice of life, Nijijoke, dentro dos seus próprios designs, blá blá blá. Mas o mundo literário escrito é muito mais forte. Muito mais forte. Eu já li algumas obras pensando-as com o design de Yoshitaka Amano. Porque sim. Porque eu queria. Vou ler isso aqui pensando no design de Yoshitaka Amano e é isso aí, pô. A vida é minha. Eu escolho. Quando na verdade a capa era horrorosa, né? Vocês têm problema com isso? A capa ser um adolescente tipo Crepúsculo, assim, aquele. O lobisomem lá? O Jacob. O Jacob. Seja a capa lá, uma puta obra de aventura, assim. A capa é um maluco parecido com o Jacob. Meu irmão, eu ignoro na hora. Com Se certeza, lasca. né?
Que se lasque mesmo, eu não quero saber de um otário desse, não. Eu quero embarcar aqui no que eu tenho de conhecimento. Sim, com certeza. Enfim, Tem muita capa bonita que me vende uma ideia errada também. Assim. também. Não julgue um livro pela capa. Óbvio. Mas, MAS, espaço, quando a capa é boa, galera. É verdade, né? Quando a capa é boa, não tem como, hein? O Eisen falou que achava que Chainsaw Man ia ser uma merda, porque odiava o design do Chainsaw Man. Ô, louco. Não, eu falei que eu odiava, né? Falei só, tipo. Achava tosco, né? Quando você olha essa primeira vez, eu achei tosco, né? Tipo, caralho, é um cara com a motosserra. Eu falei, mano, que porra é essa? Eis que você pega o volume errado de um HQ só porque a capa era melhor, não é? Só o que tinha. E isso é muito mais escroto em solo ocidental, né? HQ, geralmente, você paga pra ter uma capa diferente do que é em exercício do mangá, na HQ. Um dos maiores HQs do mundo, né? Que é Sandman, né? Assim, né? Uhum. ali é complicado. Mas enfim, né? Prosseguindo aqui. Eu não sei nada sobre esse novo anime que tá saindo nessa temporada, chamado Frieren, A Jornada para o Além. Mas o visual da personagem que aparenta ser a protagonista me chamou muito a atenção Obrigado pelo e me seu deixou follow. interessado em conhecer a história que ela faz parte. Tudo porque, para o meu gosto, ela tem um bom apelo. E o nível de apelo visual que um design consegue Para de ter botar varia Kimetsu! bastante, pois cada obra tem propostas diferentes. Normalmente as obras vão ter propostas de design realistas ou estilizadas. Designs mais realistas vão procurar explicações lógicas por trás das escolhas que eles fazem, se baseando muito em como as coisas no nosso mundo aqui funcionam. Então, em designs que prezam muito pelo realismo, não vai dar muito certo o personagem tentar tirar uma espada longa das costas. E como você está preso... Obrigadíssimo pelo seu follow, pelo seu desgraçado strike. 3 meses conosco, 3-0 hoje, hein? Oh yeah, my friend. São Paulão venceu de 3-0 e eu estava no Mario, infelizmente. As amarras da realidade, sobra pouco espaço para experimentações e apesar de conseguir sim ter apelo, não é tão grande quanto a próxima proposta, que são os estilizados. Como você... Assim, vamos lá, eu sei que picotou um pouco, mas ele comentou que o mundo realista vai dar suas próprias justificativas para os personagens terem esses traços adornados ao mundo realista e por assim ser, serão mais limitados a verossemelhança. Sim, mas propostas e propostas. Eu adoro quando vem uma obra que trabalha de maneira realista e é completamente consciente de suas ações visualmente, no valor não verbal de suas ações. Tem tanta obra em mangá, por exemplo, que... Eu vou dar de exemplo agora. Eu tô lendo Chiba Tetsuya, gente. O autor de Joe. O traço é mais cartoonizado, certo? Mas ele é uma obra realista. É muito curioso você observar dessa forma, porque a obra em nenhum momento está usando usos suprassensoriais para administrar a sua história, seu enredo, sua simbologia. É bem direto e bem pé no chão. Mas mesmo assim, existe caricatura. As personagens elas são mais rechonchudas, elas são mais estilizadas. E isso existe como um todo no Japão. Existem várias obras que são assim. Eu, na verdade, adoro-as. Porque você está dentro de um mundo realista sendo cartoonizado, estilizado. E isso existe. Mas eu acho que ele não está falando especificamente disso. Por quê? Mas por que eu estou usando isso de... Quer dizer... Mas por que eu estou usando de exemplo? Porque a gente tem que sempre lembrar que ele está falando aquele design, não de estética, né? Porque aí se você usa um design contrapondo a sua própria estética, isso também é uma estética, isso também é uma estilística de se moldar. O próprio Mizuki, que é o autor de Gegege no Kitaro, o Akuma-kun, o Hakabaro, ele tinha as personagens bem chibis, né? Bem zoadas, e o cenário completamente realista, para dar um contraste. Isso também por si só é estética, mas aqui ele está falando de design. E um design hiperrealista, vamos dizer assim, tem por valores a sua limitação. Mas quando o cara, mesmo limitado, faz um design muito maneiro, eu gosto bastante. Eu dou até mais valor, às vezes, do que um estilístico. Porque geralmente, sei lá, Fairy Tail. É estilístico, mas o que tem de preguiça pelo Mashima, o que tem de preguiça, o Mashima é preguiçoso em os personagens, assim, que você fica preocupado.
você pode imaginar, aqui você ignora as regras da realidade para fazer algo que seja visualmente interessante. Então nesse caso está tudo bem projetar uma garota magrela que consegue manejar uma espada gigantesca como se não fosse nada. Esses são os tipos de design que mais conseguem vender mercadorias. Se olharmos no site do My Figure Collection, que é basicamente um My Anime List só que de figuras japonesas, nós vemos que os bonequinhos que o pessoal mais compra têm designs super estilizados e com um grande apelo visual. É muito Mulheres importante também, né? a gente entender essas Mulheres duas gostosas, propostas, né? pois Também, né? senão Vale você dizer. pode acabar sendo injusto com o Todas elas design e com- cobrando todas dele uma elas- coisa ao qual Todas elas na faixa liminar entre maioridade penal e não, sabe? Ali, Sim. ele não se propõe, como por exemplo criticar um design pela personagem que é uma guerreira lutar usando salto alto, sendo que num caso como esse é evidente que o criador priorizou o estilo ao invés do realismo. Mas independente da proposta ou do público-alvo, o apelo é algo fundamental. Inclusive um exemplo de personagem Ai, que como o teve Gaara é o seu horroroso. apelo visual destruído foi o Gaara com esse cabelo lambido dele. Por mais Ah, mas é porque ele todo Boruto é culto, né? Virou muito evangélico. ruim, cara. Boruto é muito O evangélico é o. Sim. Ai, Boruto é muito Ah, mas ruim. nesse caso é entendível que, tipo assim, é como se fosse uma forma de maturidade, sei lá. É, né? É, né? Mas é Pois é. uma Não, mudança beleza. que simboliza Porque o antigo paz, cara né? era meio. Ele era um cara em conflito, né? Ele com era um cara em mesmo. conflito, sim. ele não tinha suas respostas, ele vivia na rebeldia. Por que ele ia pentear o cabelo, sabe? Ele não penteia nem a própria vida. Pois é, pois é. Mas aí que agora tá, ele é um mas tá cara, feio, tipo, cara. Não, feio pode estar, pô, né? Mas. ficou feio, mas assim... Entendi, mas tá feio. Se eu Mas faço um ficou feio quadro, como- se eu faço um ficou feio quadro no chamado. estilo dele, não Se eu ficou feio faço o um quadro design dele. chamado quadro feio e é um desenho bonito, é conceito? 10, então. É 10. Se eu faço um quadro com o título quadro bonito, aí tá um desenho horroroso. É 10? Maravilha. Não, É. é impossível mas de você levar em inflexão. conta que 10. o dia do vento tem muito terra, né, mano? Ah, pô. Muito quente, né? O cabelo fica daquele jeito lá. Massa, realmente. subjetivo que essa questão seja, é raro achar alguém que gostou dessa mudança. Juntamente com o apelo, outra característica muito importante em um design é a clareza, que nada mais é do que você remover qualquer tipo de obstáculo ou coisa desnecessária em um design para que o personagem, além de reconhecível, consiga transmitir algo de forma precisa para o público. Às vezes um design com muitos elementos, além de atrapalhar a comunicação do personagem, pode ser sinal de uma coisa mais grave, a de que aquele personagem não tem nada para ser comunicado, então o criador enche ele de frufru para disfarçar isso. Então, apesar de eu gostar um pouquinho de overdesign em algumas coisas, ele bate de frente com esse conceito do design que é a clareza. Mas como eu expliquei nesse vídeo de overdesign, cada caso é um caso. Apenas saiba que a clareza é uma diretriz a se ter em mente. Agora, um jeito de saber se um personagem tem clareza ou não é olhar para a silhueta, outro princípio fundamental do design de personagem. Se um personagem é bem reconhecido só pela silhueta, então já é um sinal que além de clareza, nós temos um design tecnicamente bem feito. Com apenas 3 círculos, nós já percebemos que esse personagem aqui é o Mickey Mouse. Já as orelhas pontudas do Batman são impossíveis de não reconhecer. E esse cabelo espetado de um jeito muito específico com essa espada peculiar, já entrega que se trata do Cloud do Final Fantasy. Muito bom que entrega o Cloud, mas no jogo, em exercício, assim, o Cloud não tem esse shape, né? O jogo é outro. Só se você for considerar cutscene, mas ainda assim as cutscenes são feias, né? Não tão com o Cloud assim, né? Isso aí é um redesign do Cloud. Eu acho que o Cloud foi um pouquinho errado, porque aí você tá sendo anacrônico. É um personagem icônico dentro da franquia Final Fantasy, mas é porque dentro da franquia Final Fantasy ele é icônico e não dentro do próprio jogo. Tem essa questão, né? Será que o design é icônico pelo design em si ou pelo personagem ser muito icônico? Exatamente, se a gente for usar em consideração o que o Cloud é como personagem, que ele é um bom personagem, no máximo bom mesmo, você nunca vai associá-lo a esse visual. Você pode até substituí-lo, né? Você pode ter uma imagem do Cloud e você substituir por essa, por quê? Porque essa é a versão otimizada. Mas não é a que estava dentro das suas emoções, sentimentos, envolvimento na época que ele foi lançado. Batman também, obviamente, uma franquia quase secular. Mickey, igualmente, uma franquia secular. Assim, são designs que eles foram sofrendo alterações ao longo
de suas produções e que eu acho que o Artem poderia ter comentado aqui, porque existem, ele não comentou sobre os apelos, não comentou sobre os filtros sociais, ocidentais e orientais que fazem com que a personagem exista. Tudo bem, ele tá usando aqui de exemplo apenas o fator de que silhuetas respondem que essas personagens são muito conhecidas. Sim, só que eu acredito que seria muito aproveitável também ele comentar que existem designs que sofreram alterações ao longo do tempo, mesmo que eles fossem bons anteriormente estabelecidos. E alguns erraram, né, Casas Bahia? Estou falando de você. 17. Então, normalmente, um design ter 2 ou 3 elementos que sejam muito icônicos é muito melhor do que socar um monte de coisa em um mesmo lugar. Outro ponto importantíssimo e que enriquece muito um visual de um personagem é o contraste. A gente pode definir o contraste como a diferença entre 2 elementos. E isso é algo recomendado de se usar tanto dentro do design do personagem, mas também... Oxe, qual que é um... Aí aqui... Gente, botei muito, né? Perdão, é porque eu apertei 4 aqui. 4 no meu teclado é seta, só que no number lock que ele fica de fato 4. Qual é o contraste? Qual o contraste? Aí se eu tiver que conhecer a personagem pra entender o contraste dela, aí ela falhou como design, unicamente, né? Vamos dizer assim. Falhou pelo menos como exemplo pro Artem. Porque eu não conheço Toaru, eu acho que é Toaru isso aqui. Não sei. Index. E pô, qual é? Ela é maga. Ela tem de um lado ela tem short e do outro ela tem calça. Na verdade, ela tem uma calça que só tem uma parte, né? Ah. Que de um lado é short e do outro lado é calça. Ela aparentemente não usa sutiã, ela usa os seios amarrados ao sua própria camisa. É, meio bizarro, né? Parece uma Peguei. coisa meio Fashion Week, mas não tem um propósito narrativo. Qual é o contraste aqui? O contraste é que ela é gostosa. Não, realmente faz muito sentido. Ela é uma personagem, digamos assim, séria. Mas por alguma razão ela se veste assim. Acho que é esse o contraste. Oxi. É uma personagem que tá tipo. Ela não tem esse papel de ser uma personagem que tá buscando se vestir bem por alguma razão, sabe? Ela é uma personagem séria que tem um papel importante na narrativa. Forçou, né, bicho? Forçou, né? Forçou. Eu entendi, eu aprecio a sua tentativa, Alvin. Dentro do design do personagem, Cabelo escuro, pele branca. Foi a melhor resposta que você poderia ter dado, né, meu querido? mas também nos personagens como um conjunto, com cada um sendo muito distinto entre si. Particularmente, uma das formas de contraste Ave Maria, que susto, né? Pegou a personagem e colou. que eu mais gosto é a assimetria no design. Quando todos os elementos em um desenho estão dispostos de uma forma muito simétrica e certinha, em alguns casos eles não são tão interessantes de você olhar, fica uma certa monotonia ali. Porém, quando você usa da assimetria e distribui os elementos de uma forma desigual, você quebra essa chatice do design e torna a figura mais dinâmica e interessante tem de muitas se olhar. personagens que tem só uma meia calça, né? É procurar mais como que existe, né? Em videogame é muito comum mesmo. O Japão faz muito uso disso. A assimetria é muito conhecida. Sabia que ele ia trazer... do braço, né? Sim. Sabia que ele ia trazer nosso querido Final Fantasy X. O designer que trabalha muito com essa assimetria é o Tetsuya Nomura. Os personagens dele... Beijo, Nascente! Beijão. Eles são cheios desse negócio. Porém, como eu disse, o contraste entre os personagens também é importante, até porque eles ressaltam as diferenças que existem entre eles. E aqui eu estou me referindo ao contraste tanto em um nível anatômico como também de personalidade. Ainda bem que ele falou do nível anatômico, que isso é importantíssimo. Barrett e o Cloud são exemplos perfeitos disso. Um é um brucutu escandaloso e briguento, já o outro é um magricelo de poucas palavras e desinteressado. Personagens com trejeitos, temperamentos e uma anatomia antagônica como esses dois geram contraste em uma cena e deixa a coisa mais interessante de se olhar. Outra qualidade de um bom design é a expressividade, a capacidade de conseguir transmitir emoções e intenções do personagem através das suas expressões faciais e da linguagem corporal. Olha aí, ó. Por isso que ninguém identifica o nosso Clark Kent
Essa ilustração aqui do Superman e do Clark Kent são o perfeito exemplo da importância da expressividade no design do personagem. A gente não precisa de nenhuma palavra para entender o que essas duas facetas do personagem comunicam pra gente. Na HQ em questão, isso é usado de uma forma muito narrativa, para tentar justificar o porquê as pessoas não conseguem perceber que o Superman na verdade é o Clark Kent, pois a postura corporal deles faz parecer que são duas pessoas muito... Vocês já viram aqueles negócios de mewing, do cara pedindo pra tu colocar a língua no céu da boca? Porque Obrigado. se você não deixa a língua no seu céu da boca, você vai criar uma papada. Você estimula a papada no seu corpo. O músculo mesmo, por baixo da sua cabeça, aqui na sua mandíbula, ele vai ser expandido, porque você tá deixando a sua língua pra baixo. Aí, o cara que não liga pra isso, ele fica com esse papinho assim, sabe? diferentes. E sempre uso um exemplo de um cara que ele tinha alergia a hamsters e não sabia. Comprou um hamster, deixou o hamster na casa dele e tal. Aí tem fotos dele assim, 3 anos depois ele tava com aquela boca do Dudu e Edu, sabe? Ele tava com aquela boca assim pra fora, respirando pela boca. Aí a boca dele tava aberta, ao invés de ter uma mandíbula fechada, desenvolvida. Daí são algumas boas práticas de design de personagem. E se você prestou atenção Vale o comentário que o design da Nezuko é uma merda. Vale o comentário que o design dessa moça aí, que eu acabei de esquecer o nome, também é uma bosta. nelas, percebeu que todas têm Matsuri. uma coisa em comum. Elas obviamente melhoram a atratividade do personagem, mas principalmente melhoram a comunicação dele. E um bom design sempre vai ser aquele que, além de conseguir cativar o seu público-alvo com um bom visual, também consegue atender e comunicar algo que atenda às necessidades da história que ele está inserido. Então um design que é bom em uma história não é bom em outra. Um design que é bom para um público não é bom para outro. Bom, essas eram as considerações que eu tinha para falar sobre esse assunto hoje. Se tiverem gostado do vídeo, não esquece de dar aquele famoso triplo C para ajudar a gente. Curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Com certeza vou fazer mais vídeos. Vídeo bem Pô, fofo. pelo menos ele pede no final, né? Olha aí, ó. É justo. Olha aí, é justo. Rapaz, justo. Artem é muito fofo. Gosto dos vídeos do Artem. São bem safe zone, assim. Não tem nenhuma acidez auto-bajuladora ou acidez defensiva ao longo do vídeo, né? Eu gosto bastante do desenvolvimento dele. Por isso que eu gosto de Webtrailers, né?